Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Estou de volta hoje para a última lição da nossa revista, da revista Palavra e Vida, Tratamento Bíblico para Ansiedade e Depressão. E hoje a lição fala sobre o risco da depressão por conta da ansiedade, isso com base lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, Mas irmãos, antes da gente entrar nesta lição, eu quero compartilhar com vocês uma entrevista que eu fiz com uma pessoa que até hoje trata da depressão. Uma rápida entrevista, algumas informações importantes. Vamos ouvi-la primeiro e depois eu volto para o andamento então da lição de hoje, lição de número 13, tá bom? Daqui a pouquinho eu estou de volta. Muito bem, olá pessoal, estamos aqui, queridos, na última lição da nossa caminhada ao longo desse tempo, a nossa revista sobre ansiedade e depressão. Com muita alegria eu estou aqui para a última lição. Vamos falar sobre ansiedade ligada à mensagem que Paulo deixa aos Filipenses. Mas antes mesmo da nossa lição propriamente dita, em função do assunto, em função de tudo aquilo que este tema propõe para todos nós, eu estou aqui, queridos, para conversar um pouquinho com uma convidada. Na verdade, é uma conversa bastante séria e de alguma maneira reveladora a respeito dessa temática que nós tratamos aqui ao longo desse tempo. Ela vai se apresentar, ela vai dizer quem ela é, irmã, sobretudo, de quem ela é, porque por mais que é uma família antiga aqui na nossa igreja, certamente pessoas novas não sabem, não conhecem ainda a nossa convidada. Nós temos aqui algumas perguntas a respeito da depressão, tá bom, gente? O assunto aqui da nossa conversa é sobre depressão. Nós temos algumas perguntas, mas antes eu quero que ela se apresente, por favor. Pastor, meu nome é Rosimar Sauerbrunn Silva, congreguei nessa igreja há muitos anos. Eu sou irmã de Isamar Sauerbrunn França, diaconisa aqui dessa igreja. E aceitei o convite do Senhor para falar desse assunto sério, que as pessoas também precisam levar muito a sério e, através da nossa conversa, que a gente possa ajudar muitas pessoas. Amém, Rosimar. Amém. Muito bom. Rosimar, você sofreu com a depressão, certo? Sofro com a depressão. Sofre ainda com a depressão. Diz pra gente o que te levou a ter essa doença. Na minha gravidez, há aproximadamente 40 anos atrás, primeira gravidez da Viviane, que também foi membro aqui dessa igreja, eu comecei a ter medos de ficar sozinha, medo de passar mal e muitos medos, e até então não existia um código para a doença, da depressão não tinha. Hoje nós temos o código que é o CID-10F33, mas nós não tínhamos código, então as pessoas achavam que era uma coisa boba, que a gente não queria enfrentar. Ou seja, eles falavam, você pode, isso aí é bobeira, Usavam até outros termos que não vale a pena agora. Certo. Porque as pessoas não veem que o cérebro da gente está doente. E as pessoas não conseguem ver o interior do nosso cérebro. Ao contrário do meu pé que está torcido, não é? As pessoas logo perguntam, machucou o pé? Mas quando o cérebro da gente não está bem, é difícil da pessoa acreditar naquilo que a gente está passando. Quais foram, como e quando você foi diagnosticada com a depressão? Aproximadamente, quando a Viviane tinha 2 anos, então tem 37 a 38 anos atrás. Eu fui hipnotizada pelo Dr. Rômulo César de Berredo para descobrir o que eu tinha. E aí nós descobrimos muitas coisas, principalmente que pode ser uma situação genética que é muito difícil, mas geralmente vem de traumas do passado. Certo. Até o útero nós fomos, Então, traumas do passado. No meu caso, já adiantando, o meu caso eu tive 2 traumas.
Um foi um abuso sexual com 4 anos de idade. E o outro foi uma medicação que eu tive que tomar na época do vestibular para poder estimular eu ficar noites acordada, estudando. E essa medicação me deu tipo um choque anafilático. Então eu fiquei também com problemas de tomar remédio, medo de tomar o remédio. Então o médico se ateve mais ao trauma sexual, né, lá atrás, Sim, com 4 anos de idade. Né? Hoje eu estou vencendo o medo de tomar remédio. Né? Eu sou uma pessoa que não posso tomar antidepressivo. Então a gente leva também uma esperança, porque quem pode tomar o antidepressivo fica até boa da depressão. Ela fica boa da depressão. E eu não posso, o meu organismo reage ao contrário, porque eu sou uma pessoa extremamente extrovertida. Então as pessoas nem acreditam que eu tenho depressão, né, pastor? Fica difícil. É engraçado como é que isso acontece demais com a depressão, né? Tem pessoas que pensam que os introvertidos são mais propensos a isso, e os extrovertidos nunca vão ter esse tipo de problema. Mas isso é um mito, na verdade é uma crença popular, e a gente está lidando com um negócio muito sério que está inerente a todo ser humano, introvertido ou extrovertido. Hoje nós temos 300 milhões de pessoas no mundo com depressão. São 10 tipos de depressão. Né? Eu não vou enumerá-las não. Sim. E a cada ano são 18 mil pessoas no Brasil que são acometidas com depressão. Olha que coisa. Rosimar, quais são... Bom, você disse que isso foi quando você estava grávida da sua filha. Sim. Sua filha tem quantos anos hoje? Vai fazer 40 em dezembro. 40 anos. Então, há 40 anos você lida com isso? Durante a gravidez, 40 e mais a gravidez. E mais a gravidez. Né? Conta pra gente, assim, algumas lembranças, talvez as das mais dolorosas ao enfrentar essa doença. As mais dolorosas é que eu não tinha condições de cuidar como eu gostaria dos meus filhos, de sentar, de brincar, de levar para passear, de sair para ir a um parque, a um cinema, ou seja, nada daquilo que a gente faz com os filhos, né? Porque eu tinha medo. Eu começava a chorar, eu começava a tremer, e dava taquicardia, e eu ficava assim, meio perdida. Eu me perdia geograficamente. Eu falava onde que eu tô, né? Então a gente parece que vai ficar maluco, mas não fica não, porque isso aí dura de 20 a 30 minutos. É um ataque que dura de 20 a 30 minutos, só que pra gente que está passando, não são 30 minutos, né? É mais, né? Daqui a pouco vai passar, vai melhorar, né? E aí depois vem uma tristeza, uma sensação de incapacidade. A autoestima baixa, a gente se sente incapaz de fazer qualquer coisa. E aí vem essa tristeza, aí a gente tem um desânimo, e aí vão vindo outras coisas bem negativas. O pensamento vai mais para o lado negativo, tudo se cultiva. Se tem um tijolo, para a gente já é um muro, né? Mas com remédio, terapia, né? Eu fiz hipnose, eu melhorei muito, melhorei muito mesmo, muito mesmo. E assim, tem esperança, né? Porque hoje já tem tratamento adequado para cada tipo de depressão. Então a gente tem que acreditar, a gente tem que confiar, né? Em todos esses métodos aí para cura. E quando não há cura, há o controle, para a pessoa viver praticamente normal. Com certeza. Graças a Deus até por isso, viu? Rosimar, em meio a todas essas turbulências, eu creio que é importante para as pessoas saberem como é que foi, conta pra gente como é que foi a sua relação com a igreja, com Deus, e já posso até te perguntar, como que ficam as disciplinas espirituais para uma pessoa que enfrenta essa doença, tais como oração, leitura da Bíblia, a frequência na igreja e todas as disciplinas que a gente... Como é que foi essa relação? Como é que isso aconteceu contigo? Para mim foi o melhor período, né, dentro da igreja, porque eu, com toda a depressão, com todo o pânico, aqui nessa igreja Batista Fonseca,
muitos vão lembrar. E a gente coordenava o evangelismo em delegacias e presídios, e a gente ajudava também no coral das crianças, que eram mais de 100 crianças, e a gente fazia viagens com essas crianças. Então, quando eu estava aqui, eu me sentia muito segura, parecia que nada de mal ia me acontecer. Junto dos irmãos, alguns sabiam do problema, alguns não. E foi um período muito bom. Eu acho que foi o período que eu mais trabalhei na igreja, foi o meu período dessa depressão. Eu fui líder dos adolescentes, trabalhei com as crianças, fui líder dos jovens, isso tudo dentro desse quadro da depressão que eu estou falando com você. Nunca me atrapalhou a leitura bíblica, nunca me atrapalhou a oração, a minha vida com os irmãos na igreja, nada me atrapalhou, nada. Todos os domingos eu estava aqui, todos os eventos eu estava aqui, todas as assembleias, nada. A minha vida na igreja, muito pelo contrário, foi uma vida muito frutífera. Legal. Muito frutífera, Poxa, graças a Deus. Mas deixa eu te perguntar, isso foi muito bom, né, dentro do teu quadro, mas existem pessoas que, por conta da depressão, não conseguem ir à igreja, não conseguem orar, não conseguem ler a Bíblia, né? Como você falou, nas variáveis da depressão, existem quadros, né, bem agudos que levam a pessoa a desanimar da vida, inclusive de orar, de ler a Bíblia, de estar na igreja e tal. Você consegue compreender bem isso? Porque muita gente fala, por que eu estou te perguntando isso? Porque muita gente fala que, e você deve ter experimentado também isso bem na pele, né? Que quando bate aquele desânimo, aquela tristeza ou, né, aquela falta de orientação, isso permite uma expressão, é frescura, é fraqueza, é sinal de que você não está reagindo, né? E aí, em alguns casos, muita gente fala assim, o que está faltando é leitura bíblica e oração. É o preconceito. Aí nós vamos entrar no preconceito, pastor. Passei por isso. Conversei com o pastor Isaías Moreira de Frias, à época, e falei com ele, tem dias que eu não consigo ficar até o final do culto, porque ele não gostava que a gente levantasse. Sim. Nem na hora de leitura bíblica, nem na hora de oração, enfim. E teve um dia que ele estava pregando e eu precisei me levantar porque eu estava tendo uma crisezinha, e eu peguei, levantei, ele parou e todos ficaram me olhando, e uma pessoa virou para trás e falou assim, a irmã não tem fé. Olha. E aí eu falei, pode ser que eu não tenha, mas a Bíblia fala que a fé é dada segundo a vontade de Deus. Então a minha fé foi Deus que me colocou, né? E eu estou praticando. E saí da igreja. Confesso que eu saí chorando, fui para casa chorando. Olha. Porque aquilo foi uma pessoa que o senhor está com os dedos querendo não afundar e a pessoa pisa no seu dedo. Sim. Olha que coisa. Para afundar. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a família tem que apoiar. Apoiar no sentido de compreender, não é apoiar, vai ficar assim mesmo, não. No sentido de compreender, no sentido de ajudar, no sentido de arrumar, porque houve uma época que eu, como mulher vaidosa, eu não fazia sobrancelha, eu não queria raspar a perna. Certo. Então, a minha irmã, a Isamar, ela fazia minha sobrancelha, ela penteava o meu cabelo, eu cheguei a esse ponto. Né? Ela penteava o meu cabelo, ela pintava as minhas unhas, ela ajeitava a minha roupa. E vamos em frente. Isso. A família precisa estar presente. Primeiro, quem convive com a gente tem que estar presente. No caso, eu tive apoio da minha família, eu tive apoio do meu esposo e tive apoio dos meus filhos. Porque eu conversava com o pediatra e o pediatra conversava como eu tinha que lidar com eles. Então eu não passei esse medo, essa depressão para os meus filhos. Não, eles estão bem até hoje. E compreendem muito bem a minha situação quando eu tenho alguma crise. Compreendem, vai passar, mamãe, estamos aqui, se eu peço uma oração, vamos orar e vamos. Então, a gente tem que parar de julgar.
o julgamento a Deus pertence. A gente não pode julgar ninguém. E quando o irmãozinho, quando o filho, quando a mãe, quando o pai, quando o vizinho não tiver em condições de vir para a igreja, não vá não. Ore com ele na casa dele. Né? Ore com ele na casa dele. Deixe de ir à igreja. Dê um telefonema. Pastor, estou aqui socorrendo um irmão. É um mandamento para Deus. Isso. E essa pessoa vai ficar mais fortalecida, porque às vezes ela não está conseguindo se concentrar para falar para Deus assim: Senhor, estou precisando de Ti agora. Me socorre. Não tem condições. E aí o Senhor vai e ora por mim e fala: Senhor, vem socorrer a sua serva. E a gente sai fortalecido. Porque é o que a gente estava falando no início. Quando a gente quebra um braço, aí eu vou orar para o teu braço ficar bom. Vamos orar para a mente ficar boa. Porque quando a nossa mente adoece, nós desequilibramos a nossa saúde no total. Né? Então é preciso muitas vezes que esse remédio venha com uma palavra de ânimo, com uma palavra de que tudo vai passar, eu estou junto com você, Deus está aqui, Deus está cuidando de você. Sempre Sempre. E nunca apontando o dedo. Por Isso mais que a pessoa não reaja. Isso é uma frescura, como o senhor falou, a palavra a gente vai... Essa é a palavra, porque falam que é frescura. E não é frescura. Não. É uma doença como outra qualquer. E que nós não pedimos para vir. Simplesmente há um desequilíbrio em 3 hormônios que nós temos, ou 3 químicas que nós temos no organismo. Perfeito. Não é? E havendo esse desequilíbrio, o nosso corpo adoece. Então dá tremedeira, dá taquicardia, dá falta de ar, dá essas coisas todas. E a gente não pode fugir, porque aí o físico começa a sofrer. Eu não tenho perna para ir até a igreja hoje. Isso. E é engraçado que você veio com um exemplo muito clássico, porque você torceu o pé, né? Torci o pé. Não sei se dá para ver aí, mas a Rosimar está com o pé enfaixado. E ninguém em sã consciência olharia para o seu pé e diria assim: ah, Rosimar, essa faixa aí é frescura. Né? Para que você está usando isso? Que coisa! Ninguém vai dizer, porque visivelmente... Aliás, ao contrário, a gente vai dizer assim: não, ó, cuidado com ela, abre o caminho para ela não tropeçar, porque ela realmente está com uma torção no pé. Sim. Agora, quando o negócio é invisível, nós não temos essa mesma sensibilidade, né? E acha que pela essa falta de disposição, por essa falta de vontade, a gente acaba classificando, né, julgando. E eu assim, acho interessante o teu exemplo, porque foi um fato que aconteceu dentro da igreja, né, com gente crente, né, e assim, até para a gente poder entender, irmãos, que primeira coisa, esse é um problema, essa é uma doença que dá em crente, tá bom? Está aqui a Rosimar. Dá em todo mundo. Segunda coisa, ela precisa, assim como uma torção no pé, da nossa sensibilidade. Então, antes de qualquer palavra mais dura, ninguém teria coragem de dar uma palavra dura, né, vendo uma pessoa com o pé torcido. Então, acontece na mesma medida. Então, cabe a gente, na verdade, assim, entender que essa doença existe, ela é muito séria. Rosimar trouxe alguns dados aqui interessantíssimos, importantes. De certa forma, irmãos, ninguém está blindado, ninguém, tá bom? A gente, quando estuda, a gente vê que alguns casos são hereditários, mas em outros casos são adquiridos. Adquiridos. Traumas, violências, uma série de questões podem acontecer e gerar essa doença no coração de uma pessoa, no coração e na mente de uma pessoa. Então, nós estamos falando de algo muito pertinente e, infelizmente, em grandes proporções, nos dias de hoje, a pandemia agravou alguns casos, né, por conta do isolamento, por conta de uma série de questões. Então, meus queridos, nós estamos falando da vida e daquilo que na Bíblia nós encontramos como saída, né? Por isso que vem todas as lições ao longo desse trimestre, aí, um pouco mais de um trimestre, mostrando os personagens bíblicos, né? O que eles sofreram e revelando, irmãos, que na Bíblia existe
os casos e, sobretudo, existe a importância da fé, que vai fazer não necessariamente que a gente levante, mas que os outros tenham um olhar cada vez mais sensível para a gente e nos ajude a levantar. E também como a questão do medicamento, graças a Deus hoje esses medicamentos cresceram, estão mais aprimorados. Imagine, irmãos, isso no início do século passado, como seria isso, né? Uma loucura. Hoje já temos tratamentos, especialistas, medicamentos e tal. Falar em medicamentos, falar em tratamento, Rosimar, conta pra gente como tem sido, né? Como foi ou como tem sido o teu tratamento até hoje? Como é que tá? Eu fiz tratamento e foi que mais. Eu agora só tomo ansiolítico. Certo. Né? Eu tomo ansiolítico e é com ele que me dá o controle, né, da depressão. Como o senhor falou, a pandemia, né, para quem não tem, já está difícil. Para quem tem, está agravando. Está agravando e a gente precisa, eu volto a falar, do apoio da família, das orações, né? E uma palavra que me vem agora, que eu acho que vai resumir. Nós precisamos ter compaixão. A palavra compaixão é colocar na gente aquilo que o outro está sentindo, né? Ainda que num sentido assim, que possa ser até figurado, mas como que eu ficaria, né, se eu estivesse passando por esse problema? Compaixão pelas almas, compaixão pelos nossos irmãos, compaixão pelo nosso vizinho, compaixão. Foi o que Jesus deixou pra gente aí. E o tratamento eu faço com ansiolítico, tomo alguns chás à noite, faço terapia, psicologia, né? Sessões de psicologia, agora online, né? Porque não está sendo presencial. E minha próxima consulta agora, eu consegui um psiquiatra nessa pandemia, agora em dezembro. Então está sob controle, né? Por enquanto está sob controle aí e eu estou vivendo um dia de cada vez. Um dia de cada vez, é um leão por dia, mas a gente crê que isso tudo vai passar. Eu creio que tudo vai passar. Eu gostaria de falar também uma coisa, pastor. Fica à vontade. Que muitas pessoas, né, que têm uma depressão mais forte, um transtorno bipolar, que também é um tipo de depressão. Certo. Não é? Aí a pessoa fala assim, fulano se matou. E aí a gente acusa. O nosso dedo acusatório, ele é muito perigoso. Fulano se matou. Aí começa a julgar. Foi para o inferno? Foi para o inferno. Não. Eu não creio que uma pessoa que não esteja em sua sã consciência vá para o inferno. E quando uma pessoa que está sofrendo de depressão chega a um ponto, cabe a Deus, somente a Deus. Mas no meu humilde pensamento, eu penso assim, ele quis se livrar, aquela pessoa quis se livrar da dor da alma. Essa dor ninguém vê e ninguém sente, só nós é que temos essa dor. E quero deixar também uma palavra. Isso. No final, já estamos, gente, caminhando para o nosso final eu quero deixar uma palavra. Queria ouvir da Rosimar uma palavra a todos nós. É uma dor que é suportável desde o momento que nós tenhamos pessoas ao nosso lado ajudando a nos manter de pé. Muito bom. Então, famílias, apoiem, ajudem, sejam muletas dos seus queridos, não é? Sejam muletas. Eu hoje vim aqui com o pé torcido, mas isso aqui é uma coisa que todo mundo está vendo, mas a minha cabeça não estava mandando eu vir. A depressão. Eu tive a tremedeira. Então eu cheguei para minha irmã e ela prontamente, eu vou te levar. Entenderam, gente? É fácil. É fácil, eu vou te levar. Olha, a minha muleta, né? A minha muleta veio me trazer para eu poder ajudar alguém. Então, nada impede. A gente vai, às vezes, precisar de uma muleta, às vezes a gente não vai precisar dela, vai deixar ela ali. Mas a gente tem que continuar. Não pensar em suicídio, não, porque se a família estiver apoiando, estiver com as terapias, como o pastor falou, estiver com os remedinhos direitinho, não é? Você vai sair dessa. Não é? E se você não sair totalmente, 40 anos eu estou aqui. Eu estou aqui para falar para vocês que eu sou muito feliz. Graças a Deus. Eu sou muito feliz, graças a Deus.
né? Eu tenho filhos, eu tenho netos, hoje eu curto com meus netos, hoje eu brinco com os meus netos que eu não brincava com os meus filhos, eu brinco com os meus netos, e que tem esperança. Tem uma música que fala a esperança, né, para o perdido, né? E toda árvore plantada perto de um manancial, ela vai viver. Então, eu lia muito o Salmo 25, pastor. Por favor, dá licença. por favor, pode ler. Nem é todo. É porque quando a gente está muito triste, a gente fica com a cabeça muito aflita, muito confusa. E eu lia muito esse salmo todo, mas eu vou ler só uns versículos e vou deixar para vocês. A ti, Senhor, releva a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem deixes que triunfem sobre mim os meus inimigos. Eu falo isso porque quando a gente está enfraquecida, né, com depressão, tristinha, o inimigo de nossas almas se aproveita disso. Então a gente tem que vigiar e pedir muito a Deus. Os meus olhos estão postos continuamente no Senhor, é o versículo 15, pois Ele tirará os meus pés da rede. Versículo 16, olha para mim e tem piedade de mim. As ânsias do meu coração têm se multiplicado, tira-me dos meus apertos. Versículo 17. 18, olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Eu quero dar só um alento aqui, que nós não estamos passando por isso porque a gente tem pecado, não. Todo mundo é pecador. Alguns sofrem, outros não, né? Mas todos nós somos pecadores. Eu estou falando isso pelo Salmo, mas isso não é castigo, não. Deus não está castigando ninguém, não. Tá? Guarda minha alma, versículo 20, e livra-me. Não me deixes confundido novamente, porque nós estamos cuidando da nossa mente. A nossa mente é que manda no nosso corpo. Não me deixes confundido, pois me refugio em ti. Então, nosso refúgio é presente, é fortaleza, é Deus em primeiro lugar. Precisamos que nossa família não nos critique, mas nos dê apoio, nos dê ânimo, nos dê a mão e fale com a gente assim, vamos continuar, você vai conseguir. A família é muito importante, a família de sangue e a família do sangue de Jesus também, a igreja. É verdade. Não vamos julgar, vamos ajudar. Isso. Vamos nos colocar no lugar do outro, nos colocar. Porque quando essa pessoa falou para mim, isso é falta de fé, ela me julgou e me crucificou, não é? Eu não precisava dessa palavra tão pesada, eu já estava fragilizada, me fragilizei ainda mais. Precisamos de pessoas que nos animem, porque nós temos esperança primeiro em Deus. Segundo, que Deus vai abençoar nossas medicações, vai abençoar o médico. Amém. E quando a gente está mais fragilizado assim, aí tem uma pessoa da família que fala assim, pode tomar o remédio que eu estou perto de você. Qualquer coisa, eu estou aqui para te socorrer. Nós precisamos disso. E aí, com isso tudo, a gente vence. Como eu estou vencendo, não é? Há 40 anos eu estou vencendo. Eu nunca pensei em suicídio na minha vida, eu gosto muito da vida. Graças a Deus. Então, deixo essa palavra para vocês. Não desanimem, não desanimem. É difícil? É, mas não é impossível. E as pessoas que cercam a gente, por favor, tenham compreensão. Compreendam, não é frescura. Isso. Não é frescura, é uma doença que qualquer um pode ter a qualquer momento. A gente pede que não, né? A Deus, mas os planos de Deus são bem maiores que os nossos. Muito bem, Rosimar, olha, muito obrigado, querida. Eu creio que são 40 anos, né? Então teria muita história, mas eu acredito que a sua palavra hoje já nos abençoa. Amém. E já de alguma maneira mostra meio que ao vivo e a cores, porque uma coisa é de falar, né, meio que numa teoria, outra coisa é você ter alguém para dizer assim, olha, tá aqui, ó, eu enfrento isso, eu vivo isso, até hoje enfrento, eu tomo os remédios, é outro fantasma para muita gente, né, tomar o remédio, quando chega o ponto de tomar o remédio, acredito que é o fim do mundo. Não é o fim do mundo, ao contrário, é o começo, né, de um tratamento muitas vezes eficaz. Começo da cura, né? Então, assim, o remédio é uma bênção de Deus, Deus deu a ciência, Deus deu a inteligência. Então, acho que foi muito esclarecedor, viu, Rosimar? Muito obrigado. Quero orar, encerrando essa entrevista, queridos, e
Qualquer coisa, sempre, né, à disposição dos irmãos para qualquer esclarecimento, estaremos sempre aqui. Tá? Eu também estou à disposição. Olha aí, muito bom. Vamos orar então? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo, por essas lições, Obrigada, Senhor. por tudo aquilo que aprendemos e vimos nos personagens bíblicos e hoje estamos vendo através de uma pessoa próxima da gente. E eu quero te agradecer porque tudo que vem do Senhor é verdadeiramente algo que faz parte dos teus propósitos. O Senhor estabeleceu os teus propósitos na vida da Rosimar dentro dessas variáveis e ela tem visto a tua boa mão sobre ela, abençoando-a. Por isso, Senhor, é por isso que eu quero te agradecer e pedir que o Senhor nos conduza, nos dê sabedoria. Nós estamos neste mundo sujeitos a uma série de mazelas. Verdade. E existe essa mazela chamada depressão que tem afetado. Muito bem, meus irmãos, a oração ficou cortada por questões técnicas, tá bom? Mas só restava ainda o final da oração e a despedida minha e da Rosimar, eu me colocando à disposição e ela também à disposição dos irmãos para qualquer necessidade, qualquer conversa no futuro, tá bom? Muito bem, então, estamos então na lição de número 13, o risco da depressão por conta da ansiedade. Se você tiver com a sua revista aí, pegue a revista, ou então pegue uma Bíblia para lermos Filipenses capítulo 4, de 4 a 9. O texto da lição diz assim, o texto bíblico: Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Filipenses 4, de 4 a 9. Vamos orar? Senhor, abençoe esse estudo, que Ele fale ao nosso coração, que Ele nos esclareça, que Ele nos alimente, que Ele nos prepare para essa vida, que Ele trate da nossa caminhada aqui na terra. Usa-me para isso, é o que eu te peço no doce nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, minha gente, não só a pandemia, como tantas e tantas outras variáveis dessa vida, geram ansiedade no nosso coração. E ela é perigosa demais, porque ela pode ser um gatilho para a chegada da depressão, tá bom? Diante de tantos problemas, muitas vezes não sabemos lidar com esses problemas, tudo isso pode desencadear nessa doença, né? Lembrem, eu já comentei aqui que a depressão ela pode ser hereditária, ela tem questões hereditárias, mas ela também pode ser adquirida, né? Como foi o caso da Rosimar, que vimos aqui na entrevista. Então, irmãos, o que acontecia lá entre os filipenses? Por que Paulo, ao escrever a carta da alegria, né, Paulo preso, amarrado à guarda pretoriana, um momento muito difícil para ele, né, não sabendo que dia ele seria executado, a qualquer momento ele seria executado, mas Paulo ali preso, ele contrariando, né, todas as expectativas que se possa ter em relação a uma pessoa presa, Paulo escreve a carta da alegria tratando daquilo que estava afligindo o coração dos filipenses, que era a ansiedade.
você vai perceber na lição que basicamente haviam 3 motivos que geravam ansiedade no coração dos filipenses. Era a perseguição do Império Romano contra o cristianismo, ok? Havia egoísmo e vaidade entre os irmãos da igreja, isso preocupava a própria igreja, não estavam conseguindo lidar muito bem com essas questões que toda a igreja enfrenta, né? E havia também os falsos mestres confundindo as mentes, né? Confundindo o coração das pessoas, confundindo a doutrina santa e pura, né? Que Paulo plantou naquela igreja. Muito bem, irmãos. Paulo ele vai apontar uma direção que para a gente é muito pertinente. Não era só apenas uma questão para os filipenses, mas é uma questão que certamente nos ajuda demais na nossa caminhada, tá? A fim de evitarmos que a ansiedade gere em nossas vidas a depressão. E Paulo vai falar basicamente sobre 2 coisas. Segundo o apóstolo Paulo, irmãos, uma vida de oração e uma vida de gratidão consegue tratar da nossa caminhada, da nossa vida, trazer qualidade de vida para todos nós, a fim de que enfrentemos da melhor maneira possível a ansiedade que pode gerar, então, a depressão. No ponto 2 da lição, nós lemos que a palavra de Deus nos fala que por trás da ansiedade encontra-se um possível erro muito grave. E é importante a gente salientar esse erro aqui. O erro se chama desconfiança ou descrença na soberania de Deus. Segundo a ótica de Paulo, irmãos, o que faz com que um coração seja maltratado pela ansiedade, um coração, sobretudo de um cristão, é este pecado, muitas vezes impensado, né? Ou impensável na vida de um cristão. Como é que um crente em Jesus não confia em Deus, né? Não consegue entregar, né, confiadamente a sua vida e os seus problemas nas mãos de Deus? Pois bem, queridos, isso é possível, tá bom? E provavelmente este é o fator que desencadeia a ansiedade de forma mais aguda na vida das pessoas. Salmo 37,5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Era isso que estava faltando, irmãos, entre os filipenses. E aqui, queridos, nós encontramos no texto que nós lemos, inclusive, as 2 grandes saídas para isso, tá bom, irmãos? Nós encontramos a ideia de que é importante 2 coisas: oração e gratidão. Precisamos aprender a orar confiadamente, tá bom? A buscar a Deus, buscar a orientação de Deus e, sobretudo, irmãos, a fazer conhecida diante de Deus, através de nós, tudo que está acontecendo com a gente. É engraçado isso, né? Eu digo porque fazer conhecidas as nossas circunstâncias e as nossas situações diante de um Deus soberano, onisciente, onipresente e onipotente é um negócio que pode causar uma certa dúvida, né? Será que Deus já não sabe de todas as coisas que passam conosco? Irmãos, é lógico que Deus sabe. Deus sabe de tudo, passado, presente e futuro. O exercício da oração, apresentando a Deus todas as nossas súplicas, todas as nossas ansiedades, todas as nossas questões, é o exercício onde há uma consciência em nós mesmos, um reconhecimento em nós mesmos de tudo que estamos passando, de tudo que estamos enfrentando. É essa ideia de apresentar a Deus a realidade da nossa vida. Não é para Deus saber, é para nós mesmos termos consciência do que está acontecendo conosco.
E certamente quando temos essa consciência, irmãos, isso nos deixa, eu posso considerar assim, com os pés no chão, né? Nos deixa conscientes de verdade daquilo que nós enfrentamos, de todas as lutas, de todas as dificuldades que nós estamos passando. Mas Paulo vai falar também, irmãos, a respeito da gratidão. E aí pode ser considerado até um certo paradoxo, né? Essa ideia de estar atravessando problemas, colocar os problemas diante de Deus e agradecer. Na lição, nós temos até esse tipo de indagação, né? É possível, né? Na verdade, assim, do que nós temos que agradecer? Já que a situação está muito apertada, estamos passando muitas dificuldades, estamos com muitos dilemas, muitas perguntas sem respostas. Agradecer, né? Paulo vai falar, olha, apresentem diante de Deus, está aqui, ó. Tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Estranho isso. Pois bem, irmãos, eu entendo que essa gratidão, ela se dá pela esperança que temos de que a nossa vida está segura em Deus e, com certeza, pelas experiências que já tivemos, que provam o quanto a boa mão de Deus está conosco, nos guiando, nos guardando de todo mal. Irmãos, cada um de nós possui na memória fatos do passado em que Deus nos atendeu, nos socorreu, e essa lembrança, entendem? Essa lembrança nos enche de gratidão. Estamos passando apertos hoje, e quando olhamos para os apertos do passado e vemos o quanto Deus nos abençoou, a esperança se renova. Há em nós a ideia de que Deus continuará nos guardando, nos conduzindo no momento próprio, na hora dele e não na nossa hora. E isso tudo, irmãos, saber que há um Deus por nós, cuidando de nós, levando-nos a cada vez mais caminhar segundo os seus propósitos, a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Isso tudo, irmãos, certamente há de nos encher de gratidão, nos enche de gratidão. E o verso 7, queridos, vai falar da paz, aqui, ó, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Olha, irmãos, o Evangelho é uma bênção. Não podemos nunca negar isso. É uma bênção. Não porque estaremos, imunes, isentos. É porque, mesmo em meio a tantas lutas, a tantas dificuldades, a tantas ansiedades, nós podemos ser tratados por Deus, sabendo que podemos conversar com Ele alegremente, abertamente, né? E uma vez conversando com Ele e sendo invadidos, pela segurança da sua boa mão, da sua providência sobre nós, temos a capacidade, irmãos, de agradecê-lo por tudo que Ele tem feito. E isso tudo gera em nós uma paz que excede todo o entendimento. Eu sei, queridos, que não estamos imunes à depressão, ok? Isso tudo que falamos vem como uma palavra de incentivo, de ânimo, de força. Mas, irmãos, às vezes os problemas são tão pesados, as coisas estão tão sérias, que não conseguimos, vivenciar tudo isso. E acabamos, então, sofrendo com todas as mazelas que chegam, com todas as preocupações, a ponto até de adquirirmos uma doença tão séria como a depressão. Mas aqui está, irmãos,
Olha, a Bíblia é um livro maravilhoso porque ela nos ajuda a evitar isso. Não estamos imunes, ok? Não estamos isentos, mas podemos trabalhar em Deus para vencermos isso e não sofrermos, né, com a depressão. Encerro, queridos, com as perguntas que estão na nossa lição. O que te impede de orar, né? O que te impede de confiar em Deus em tudo? O que te impede de agradecer a Deus por tudo? A resposta a essas perguntas é nada. Nada te impede de orar, de confiar em Deus e de agradecer a Deus por todas as coisas. É uma questão mesmo de prática, de vontade, de perseverança nisso, né, de entendimento acima de tudo, né? Basta entendimento de que nada nos impede de fazer isso, a fim de que façamos de verdade, né? A fim de que tenhamos essa boa prática de vida, né? Essa boa providência em cada problema, em cada circunstância. Nos dias de hoje, irmãos, nós matamos um leão a cada dia, né? É uma frase muito comum. Enfrentamos barreiras, dificuldades, a pandemia ainda continua nos fazendo sofrer em muitas coisas, né? Eu particularmente, quando penso na igreja e penso na pandemia, me causa uma aflição, uma ansiedade, porque precisamos voltar ao antigo normal. A igreja, ela precisa, né, voltar a ser igreja, a ter os seus encontros, os seus eventos, a ter os seus projetos, a desenvolver muitas coisas. Estamos ainda impedidos disso. Mas, irmãos, eu como pastor da igreja, como pastor dos irmãos, eu preciso colocar isso diante de Deus e tenho feito. Eu preciso confiar em Deus, eu preciso agradecer a Deus, porque Ele tem nos sustentado em todo momento. Queridos, como eu falei, né, estamos na última lição. Eu espero que as lições tenham te ajudado, tenham feito com que você aprendesse alguma coisa. Espero que as lições tenham alimentado a sua vida, a sua alma. Escola Bíblica é para isso, para entendermos à luz da Bíblia a realidade da vida, as vulnerabilidades da vida. E eu creio que as lições tiveram esse propósito e atenderam a esse propósito. Que Deus te abençoe. Tá bom? Muito obrigado ao trabalho de todos que investiram, pastor José Wellington e todos os professores que atuaram até aqui. Vamos continuar contando com eles, vamos continuar com nova série de lições. Que Deus nos abençoe, tá bom? Eu vou fazer uma oração encerrando e até a próxima, tá bom? Se Deus quiser. Feche seus olhos junto comigo, vamos orar. Deus, muito obrigado por esse tempo, por estas lições, pela lição de hoje. Obrigado pela vida da Rosimar, que compartilhou conosco suas lutas, assim como tanta gente tem enfrentado lutas. Mas que bom, meu Deus, que bom que podemos colocar as coisas diante do Senhor em oração, podemos confiar no Senhor e podemos ser revestidos de gratidão por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor autenticamente não nos desampara. Muito obrigado por isso, Senhor. Continue nos ajudando, nos abençoando. É o que eu te peço no doce nome de Jesus. Amém e amém. Gente, até a próxima.